Salve galera! Hoje eu trouxe aqui o tomozão do Dungeon Crawl Classics, né, o DCC RPG, pra gente bater um papo de um assunto que eu já falei uma vez, que foram as primeiras impressões que eu tive lá em 2017, quando eu conheci o DCC RPG. Ele foi lançado em 2012, mas eu só conheci em 2017, no primeiro financiamento coletivo que rolou aqui no Brasil, para trazer ele da primeira vez. E foi lá que eu olhei, conheci o DCC e foi um gatilho para mim, um ponto de virada muito legal e para mim um ponto de virada muito importante no meu olhar sobre o hobby, porque foi via DCC que eu comecei a me interessar pelo movimento Old School Revival. E eu vou falar um pouquinho das minhas primeiras impressões na época, né? Por que me interessou tanto? Então, para isso, eu trouxe aqui para a gente bater esse papo um comparativo que para mim tem tudo a ver, que é a Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia, que foi o primeiro material que a gente usou lá no começo dos anos 90, né? Já contei essa história aqui, quando eu comecei o RPG. E se você olhar, vê se não parece, ó. Qual que é a ideia, né? A ideia geral. A Cyclopedia era um compilado das caixas Beckme dos anos 80 e ela tinha num livro só tudo que você precisava para jogar RPG. Então, dentro dessa linha D&D, isso é um pouco diferente, porque você normalmente tem aquela trinca, né? Livro do jogador, guia do mestre e o bestiário. E a Cyclopedia não, ela traz tudo dentro de um livro só, e o DCC também. Então, o DCC traz num livro só esse espírito que me lembrava, né, de cara lá nessa Cyclopedia. Isso foi um gatilho não, mas foi um ponto que eu achei bem interessante. E se você abrir a Cyclopedia, como é a estrutura de personagens, né, da Cyclopedia? Ela traz aquela estrutura clássica do D&D, que é do D&D clássico, em que você tem as 4 classes humanas, né? Você tem o guerreiro, você tem a clériga, você tem guerreiro, você tem a classe ladina, ou ladino, né, ladina, o usuário de magia e as 3 raças, ou 3 povos, né, humanoides, que é anão, elfo e pequenino, né? E aí, qual que é a ideia disso? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, não vou mergulhar muito, mas a ideia é que a ideia é um cenário humano-centrista, com proposta de espada e feitiçaria, e esses são exemplares, né? São pessoas, é um halfling, um pequenino, um elfo, que saiu ali do seu mundo, do seu povo, e chegou no mundo dos humanos como um aventureiro. Então ele é um exemplar exótico, né, desse povo. Se você for trabalhar num cenário deles, você pode customizar. Mas essa proposta que tem uma raiz de espada e feitiçaria também, né? Onde normalmente os humanos são centrados, ou a maioria dos casos até só humano. E o DCC traz isso, né? Se você pegar o DCC ele tem as classes de personagem dele, eles são exatamente as mesmas, né? Você tem lá clérigo, olha, é tudo na mesma estrutura, né? Clérigo, ladrão, guerreiro deve ter passado. Não, guerreiro, clérigo, ladrão, guerreiro, mago e as outras 3, né? Olha lá, ó. Anão, elfo, e o DCC colocou Halfling, eu acho, e não pequenino, né? E o Halfling, ele não traduziu. Então, se você pensar, é a mesma estrutura. Então, isso foi uma coisa que eu achei bem interessante na época, que fica mais fácil, fica fluido, e me interessou. Outro gatilho, assim, outro ponto que eu achei muito importante, muito legal, né, são as artes. Porque as artes internas do DCC todas são preto e branco. E essas artes internas todas preto e branco me lembraram lá a Rule Cyclopedia, com as artes internas todas em preto e branco, né? Então isso eu achei super legal também, né? Dentro desse espírito old school. E aí eu quero já deixar aqui no vídeo que isso é muito mais do que só um espírito nostálgico. É você trazer esse espírito para o mundo de hoje, você trazer esse espírito para o hobby moderno, né? Com um olhar moderno sobre essa ideia. Num tomzão, artes extremamente provocativas. Olha que artes sensacionais, cara, cheia de detalhes, mas todas em preto e branco, para trazer esse espírito, tanto do estilo old school, mas muito mais do apêndice N, dessa fantasia pulp, né? Então, artes, tudo num livro só, a estrutura de raça e classe. Outra coisa que me chamou muita atenção, embora isso já tivesse, a gente já tinha isso de forma embrionária em produtos do D&D, é a proposta funil, né? Quando você vai criar personagens,
você tem a proposta de jogar um funil, que eu já falei aqui, né? O funil, ele é a criação de personagens. Ele é uma forma de você, com 3d6, então isso lembra muito o D&D clássico, né? Você pegar os 3d6 em ordem, e é isso, é um jogo limpo, 3d6 em ordem, sem modificador, sem resumir, ó, 5, e você vai tirar o personagem. Só que o que é legal? Você vai tirar 4, 5 personagens, né? Alguns personagens, normalmente 4, e vai jogar com eles nível 0. E esses personagens vão jogar aventuras que são chamadas de funil, porque normalmente são aventuras muito letais, e conforme eles confrontam esses desafios, conforme eles sobrevivem a esses desafios, aí o personagem, ele vira um personagem de classe, né? Então isso é super legal também, a proposta funil, que eu achei muito legal. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que me chamou muita atenção, é a chamada do DCC. Olha essa chamada aqui, ó. Você não é um herói. Peraí. Vamos fazer. Você não é um herói. Você é um aventureiro, um salteador, um larápio, um matador de hereges, um bruxo de lábios cerrados que guarda segredos há muito esquecidos. Você busca ouro e glória conquistados com espada e feitiçaria, fermentados no sangue e suor dos fracos, dos sombreios, dos demônios e dos derrotados. Há tesouros a serem obtidos nas profundezas e você os conquistará. Cara, essa chamada aqui é muito legal, cara. Até hoje, né? Depois de anos que eu conheço ela, ela vem aqui também na parte interna, né, dos personagens. Essa chamada mexeu muito comigo e mexe muito comigo até hoje. Por quê? O que está implícito nessa chamada que para mim foi, na época, né, que eu conheci, foi um rasgo muito legal. É que a gente estava muito entranhado no espírito de um jogo em que você vai jogar com personagens que são heróis, né? E os problemas são problemas do mundo. Você precisa salvar o mundo vai acabar, Tiamat está sendo ressuscitada, tem uma maldição que está todo mundo passando por problemas, você tem que resolver grandes problemas, né? E o DCC traz esse espírito de o problema é seu, isso é muito espada e feitiçaria, né? Você está jogando a história desse personagem ou dessa personagem. Se morrer ali, morreu ali, é uma coisa muito pessoal, que tem muito dessa literatura pulp, né, que bebe muito da fantasia do Conan, do Fafnir de Grey Mouser, né? São coisas pessoais que eles estão buscando ali. E você não necessariamente é um herói, né? Você é um aventureiro ou uma aventureira. Você está buscando ali aquele artefato, está buscando. Isso também é uma chamada que mexe e entrega muito do que o DCC oferta, né? Então é muito legal. Isso também me chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou muita atenção, que eu não posso deixar de destacar, é a mecânica central dele. Se a gente abrir aqui a cadeia de dados, ó, olha o que ele fala aqui, ó. A cadeia de dados é representada desta forma, ela vai do D3 ao D30. Eu já fiz um vídeo específico sobre cadeia de dados. Mas quando eu vi a cadeia de dados, eu vou tirar um pouquinho o livro aqui só para mostrar, é o seguinte. Aqui a gente tem os dados poliédricos do D&D. Na caixa que eu pedi para customizar, a caixa Kiral, ó, a gente tem os dados poliédricos do D&D clássico, que era mais ou menos o pool de dados que a gente tinha na mesa para jogar, né? O que o DCC faz? Quando eu conheci esses dados, a gente achou muito estranho, né? Por quê? Porque eu jogava o War, por exemplo, que jogava com D6, alguns jogos de tabuleiro, quando criança ali que jogava D6, e de repente a gente olha e vê um D20, vê um D8, vê um D4, são dados diferentes, são dados exóticos. Então o DCC tem um espírito e teve uma ideia no seu design de trazer esses dados nesses tubos que eu já apresentei aqui a ideia. E ele traz esses dados estranhos, novos, né? Então, além dos dados poliédricos clássicos, ele traz o D30, ele traz o D24, né? Para montar essa cadeia composta por dados exóticos, né? Além do D20, aí ele traz o D16, o D14, ó, D14. Cadê o D16 aqui, ó? D12. D16, tá vendo? Ele traz esses dados exóticos D7, aí você tem o D8. Opa, vai sumir no vídeo? Vou fazer aqui do lado, ó. D7, aí tem o D porcentagem, né, que tá aqui, vou deixar aqui, vai aparecer aí. Aí, ó. Aí D8, D7, D6,
D5, olha o D5, que dado maluco, bicho. Olha aqui. E eles são todos equilibrados, tá? Para ficar com a proporção e chances das faces iguais. Olha o D7, que malucaço. Então a ideia é, e o D3 tem duas vezes o 3, né? É um D6 dividido por 2. Então essa ideia, além delas nos mostrar esse espírito mais exótico, né? De você bater o olho e achar isso diferente, ser chamativo, como você tinha no começo do hobby, em que os dados não eram muito comuns, os dados poliédricos, então ele tem isso, esse espírito de gerar essa estranheza e curiosidade, mas ele também permite uma fluidez narrativa, de dinâmica de arbitragem muito legal, que para mim é um marco muito forte no DCC, que é o que eu já falei aqui algumas vezes, né? Como que eu faço? Então, se você quer dar uma flechada em alguém que está correndo, zigue-zagueando no meio de um pântano cheio de cipó, de forma rápida, você pode falar assim: vamos fazer o seguinte, você vai atirar com o D16, entendeu? Ao invés de usar um D20, você vai atirar com o D16. É a penalidade ficcional ali, rápida na cadeia. Ah, encontrei uma espada enferrujada no meio de uma dungeon. Então, ao invés dela dar um D8, ela vai dar um D7. E toda vez que tirar um, a gente vai assumir que ela danificou e vai cair uma cadeia. Então, tirou um, né? Tirou um no D7. Aí você vai lá e pega o D6. Tirou um no D6, a espada está enferrujada, pega o D5. Então você pode fazer. Isso que eu inventei agora, tá? Só para eu dar um exemplo. Então você tem a possibilidade de fazer um sistema uma dinâmica bem fluida na sua arbitragem, que é o que eu faço, para ficar rápido, evitar ficar consultando regras, dançando na cadeia, que além de ser muito legal, ela te dá essa dinâmica rápida de arbitragem ao invés de ficar calculando bônus. Ah, eu tô com cobertura, é mais 2, é mais 3, é uma cobertura parcial ou cobertura total, né? Eu tô com qual vantagem? Não, flanquear uma criatura. Beleza, são quantas pessoas flanqueando? 3. Então vocês podem atacar com D24. Ah, são muitos? Então vamos atacar com D30. Você faz julgamentos rápidos dentro da cadeia e eu achei isso muito legal. Para mim foi também um dos pontos altos, né? E que mais? Que mais a gente pode falar de pontos altos que eu olhei e falei, cara, esse jogo é muito legal. Além de algumas coisas que eu vou falar aqui, como dinâmica de sorte, o feito extraordinário, mas isso não foi de cara, tá? O que eu tô falando aqui é o que de cara me chamou atenção. E a outra coisa que de cara me chamou atenção é a magia, né? A magia no DCC, olha essa arte aqui. Ela tá muito bem representada nessa arte. Ela traz esse espírito de que a magia é uma coisa perigosa, né? Mexer com magia não é leviano. Você não vai acender uma tocha, você não vai acender uma luz toda hora, usar cantrips o tempo todo, né? Que era o recorrente que eu tinha na minha experiência mais recente, em que você tinha magia de nível 0, magia at will na 4ª edição e a cantrip na 5ª, em todas as edições. A magia ela era muito mundana, né? Era muito normalizado. E o DCC ele traz de novo esse espírito muito perigoso, né, de espada e feitiçaria, em que lidar com magia ele te consome, né? E isso vai te flagelando, você envelhece mais rápido. Às vezes você pode nascer um olho no meio da sua testa, sei lá, chifre. Por quê? Porque a magia ela é uma entidade. Isso tem muito espírito do próprio Jack Vance, né? Muito espírito do Apêndice N. Lidar com magia, você está lidando com forças caóticas, forças misteriosas. Então é sempre algo muito arriscado. Então existe o risco de lidar com a magia, de você ter corrupções, né? Ter efeitos nas magias, vem a descrição do misfire. Tem corrupções menores, maiores, né? E cada magia que você abre, ela tem o que ele chama também de misfire, né? Um tiro pela culatra, né? Ou uma falha mágica. Então, quando você tira um, você vai fazer magia, você tem que fazer um teste. E se você tirar um, você pode ou sofrer uma corrupção ou ter um efeito, um efeito de falha mágica, né? Que ela pode explodir na sua cara, uma coisa assim. Então isso traz um espírito de que você não pode, de forma banalizada, ficar usando magia, porque isso é muito perigoso. Então, mas ao mesmo tempo, ela permite efeitos maiores, né? Porque se você tirar valor alto no teste de conjuração, ela pode te dar efeitos altos. Então isso você aprende a lidar com aposta, né? A partir de quem marcando o uso de sorte. Então na prática, esses são os elementos principais assim que eu bati o olho e falei, cara, isso é muito legal, né? A ideia do tomuzão, que me lembrou muito a Cyclopedia, para quem tá começando agora e não conhecia a Cyclopedia, não é uma ideia de resgatar coisas desse tipo, mas sim de trazer esse tipo de espírito, né? De você ter um livrão com tudo ali, bestiário, ideia de aventura, aventuras tem aqui dentro, inclusive, né? A magia, tá tudo aqui compilado. Então essa ideia de um tomuzão me chamou muita atenção. Aí, as artes, né, todas muito provocativas. Aí, a magia, a cadeia de dados, a proposta funil, as classes. Isso
foi assim, quando eu conheci o sistema, foram as primeiras impressões que me chamaram muita atenção e que foram um estímulo que eu percebi na hora de interesse, né? Cara, isso é muito interessante. Eu quero mergulhar nesse universo Dungeon Crawl Classics. Esse foi o meu espírito, o meu sentimento na época. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo outros detalhes, as aventuras, módulos de aventuras, né? Eu fui conhecendo outras coisas bem legais do DCC que a gente vai trocando XP. Tem um monte de vídeo aqui também sobre isso, né? Mas eu quis fazer esse vídeo pra gente resgatar esse papo que ficou perdido por aí, que foram as minhas primeiras impressões com DCC RPG. Valeu, galera!